Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Lugar de educação, lugar de cidadão. Vem pra Exuda, vem. Aqui você aprende o que o mercado tem. Aqui você descobre que estudar faz bem. Vem pra Exuda, vem. Conhecimento, tecnologia e informação. Tudo num só lugar, tudo na sua mão. Vem, 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 vem. Vem pra Exuda, vem. Vem pra Exuda, vem. A sua faculdade. Depois de criar os melhores carros do mundo, as melhores marcas de artigos esportivos, os alemães vão para casa e continuam criando. Finger Móveis Planejados. Toda a precisão alemã com o melhor do design europeu, agora na sua casa. As mãos dos nossos profissionais realizam gestos e movimentos que salvam vidas há 157 anos. O Real Hospital Português presenteia Pernambuco com um novo edifício São João de Deus, que abriga moderno bloco cirúrgico, com equipamentos de alta tecnologia. 7 salas integradas com sistema inteligente e um dos mais completos centros de oncologia do Nordeste. Real Hospital Português, 157 anos, sempre evoluindo para salvar vidas. Diretora Técnica Médica, doutora Maria do Carmo Lencastre. Design europeu, precisão alemã. Na Finger você planeja um ambiente assim e planeja junto uma bela viagem. Oktoberfinger, a promoção que leva você e um acompanhante para Munique, Alemanha, com tudo pago. E ainda tem muitos iPhone 5. Passe numa loja Finger e concorra. Confira o regulamento no site finger.ind.br. Finger, o design europeu com a precisão alemã. Pina 3466-3611. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira. A revista de AZ está começando. Minha convidada de hoje é a Ana Patrícia Manso, que é diretora comercial e responsável pelo catálogo O Mundo Jurídico de Pernambuco. Tudo bem, Ana Patrícia? Tudo bem, Ana. É um prazer receber você aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Ana, explica pra gente o que vem a ser o catálogo. O catálogo Mundo Jurídico de Pernambuco, ele é um catálogo com o objetivo de dar ao máximo de pessoas possível informações sobre as instâncias jurídicas do Estado de Pernambuco. Ele é específico para que público? É direcionado aos operadores de direito, aos advogados associados, aos deputados, vereadores e também aos estudantes de direito. E qual é a abrangência desse catálogo? Ele vai até onde? Ele vai abranger todo o estado de Pernambuco, Todos os municípios serão contemplados, inclusive existem municípios que não têm fórum, e eles têm uma jurisdição aproximada em outro município. Então isso tudo está sendo colocado também no catálogo, de uma forma de as pessoas poderem acessar e saber onde devem se dirigir, porque o grande problema, inclusive dos leigos também, das pessoas de uma forma geral, é buscar a informação certa. Agora, Ana Patrícia, e qual é a participação da OAB
no catálogo? A OAB é o órgão máximo, certo? Digamos assim, para chancelar, né, qualquer tipo de atividade na área jurídica que tenha a ver com os advogados. Então, como este catálogo é um catálogo que ele tem também uma utilidade pública, certo? Ela está chancelando esse catálogo como de importância para os operadores de direito, né, para o mundo jurídico e para os estudantes de uma forma geral. Então, a gente está fazendo tudo de acordo com o que a OAB determinou, certo? Para que a gente possa realmente ter um catálogo, né, dentro dos moldes, certo? Que a instituição, no caso, preza. Então, a OAB ela vai fazer toda uma revisão do texto, né, para poder ir para a gráfica. Então, antes de ir para a gráfica... Qual é a editora do catálogo, Ana Patrícia? Olha, a editora do catálogo, certo? Nós estamos com uma proponente, que é a nossa parceira, chamada Plexus, que é uma empresa que é composta também só de advogados, mas que também trabalha com tecnologia social. Esse catálogo, ele vai ser comercializado, como é que ele vai ser distribuído? Ele vai ser comercializado nas principais livrarias, né, do estado de Pernambuco, assim como também nós vamos fazer algumas palestras em universidades e faculdades de direito, certo? Para dar o máximo de exposição ao catálogo, assim como em eventos também. Vocês vão comercializar a parte interna do catálogo, vão ter anúncios? Sim, nós vamos ter anúncio do catálogo, certo? Inclusive está ainda aberto, certo? Quem tiver interesse pode entrar em contato, né? O e-mail é o apvasmanso@gmail.com, ou também o de Érica Melo, que é nossa consultora de captação, Érica, com C, _9, @hotmail.com. Ana Patrícia, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer ter você aqui. Parabéns pelo empreendimento. Eu que agradeço e um abraço a todos. A gente volta já. Olá, Ana Cláudia. No Momento Real Hospital Português de hoje, vamos conversar com o Dr. José Nogueira, que é urologista. Fala pra gente um pouco do câncer de próstata. Todo homem vai ter isso um dia? Com certeza. O homem vem codificado geneticamente para ter um câncer de próstata. Agora, esse câncer de próstata tem uma característica interessante. Ele é muito mais agressivo no jovem, quando eu chamo jovem, é acima de 45 anos até 60 anos. Que a partir dos 75 anos, esse tumor se torna indolente e normalmente não se opera numa fase inicial e a gente só faz acompanhamento desses pacientes. Paciente, por exemplo, com 80 anos, um tumor numa fase inicial, ele vai morrer de outras comorbidades, problemas cardíacos, AVC, qualquer outra coisa, mas não morre do tumor. Ele morre com o tumor, mas não morre do tumor. Não sei se fiz claro. Uma coisa que interessante a gente falar é de prevenção. Alguns alimentos que faz com que, vamos dizer assim, criam dificuldade para que esse câncer se instale, certo? Exercício físico é ótimo, sol até 9 horas da manhã. Alimentos vermelhos, cranberry, que é um suco de uma substância derivada da amora. Não tem no Brasil, mas tem no exterior, que se consegue com muita facilidade. Certo? A castanha do Pará. Castanha do Pará é outro alimento muito importante, é a base de selênio, que é um protetor prostático. É muito interessante que os homens, a partir dos 45 anos, comecem a frequentar o urologista uma vez por ano. Esses homens, se tiver algum parente próximo, tipo pai, tio, irmão, com câncer de próstata, ele deve vir um pouco mais cedo, deve vir aos 40 anos, porque a chance dele ter câncer é 2 vezes maior. Nos anos, há uns 20 anos, 30 anos atrás, a gente não conseguia fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, a gente só fazia diagnóstico quando o doente tinha sintomatologia. Quer
quer dizer, já era um câncer avançado, já estava com hidronefrose, já estava com metástase óssea. Hoje não, isso se inverteu. 80% desses pacientes nós conseguimos fazer um diagnóstico muito precoce dele e com isso a gente dá uma qualidade de vida melhor para ele, dá um tempo de vida maior, o que a gente chama, em tese, cura esses pacientes. Atualmente, o Centro Hospitalar conta com cerca de 4.000 funcionários, que garantem um atendimento completo com agilidade e conforto. O Real Hospital Português está localizado no bairro do Paissandu. Para maiores informações, acesse o site www.rhp.com.br. Se preferir, envie um e-mail para o contato@rhp.com.br ou entre em contato pelo telefone 3416-1122. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Vem pra estudar, aqui é seu lugar, lugar de educação, lugar de cidadão. Vem pra estudar, vem. Aqui você aprende o que o mercado tem, aqui você descobre que estudar faz bem. Vem pra estudar, vem. Conhecimento, tecnologia e informação, tudo num só lugar, tudo na sua mão. Vem, 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 vem. Vem pra estudar, vem. Vem pra estudar, A sua faculdade. Depois de criar os melhores carros do mundo, as melhores marcas de artigos esportivos, os alemães vão para casa e continuam criando. Finger Móveis Planejados. Toda a precisão alemã com o melhor do design europeu, agora na sua casa. As mãos dos nossos profissionais realizam gestos e movimentos que salvam vidas há 157 anos. O Real Hospital Português presenteia Pernambuco com um novo edifício São João de Deus, que abriga moderno bloco cirúrgico, com equipamentos de alta tecnologia. 7 salas integradas com sistema inteligente e um dos mais completos centros de oncologia do Nordeste. Real Hospital Português, 157 anos, sempre evoluindo para salvar vidas. Diretora Técnica Médica, doutora Maria do Carmo Lencastre. Design europeu, precisão alemã. Na Finger você planeja um ambiente assim e planeja junto uma bela viagem. Oktoberfinger, a promoção que leva você e um acompanhante para Munique, Alemanha, com tudo pago. E ainda tem muitos iPhone 5. Passe numa loja Finger e concorra. Confira o regulamento no site finger.ind.br. Finger, o design europeu com a precisão alemã. Pina 3466-3611. Agora com a nossa coluna de medicina, hoje dando início a uma série direto do Oftalmo Zona Sul com a doutora Ana Catarina Delgado, que vai conversar conosco sobre oftalmologia, especificamente hoje sobre catarata. Tudo bem, doutora? Tudo bom, é um prazer estar aqui hoje e vai ser uma satisfação explicar, conversar um pouquinho hoje sobre as doenças do olho. Doutor, o que é catarata? Catarata é o resultado de um processo normal de envelhecimento do olho humano. Isso é uma coisa, inclusive, muito interessante de se falar, porque a maioria das pessoas acha que a catarata é uma situação de doença ou uma situação de pessoas muito velhas que
E outras, inclusive, acham que nunca vão ter catarata. E esse aqui é um grande equívoco, porque catarata eu costumo comparar com cabelo branco. É uma situação do desenvolvimento do organismo humano que vai determinar tanto o cabelo branco quanto algumas alterações no nosso organismo, as rugas e outras coisas, ressecamento e também uma alteração no cristalino do olho. E aí é interessante entender porque muita gente pensa que catarata é uma carnosidade. Não é. A catarata fica dentro do olho. Nós aqui temos, eu até gosto de sempre mostrar. Isso aqui é um esquema de um olhinho humano. E nesse olho nós temos essa parte anterior, que é a córnea. Nós temos essa parte aqui, que é a íris, que é essa parte colorida do olho. E nós temos essa bolinha aqui, que essa é a coisa mais importante do que a gente vai falar agora, porque é ela que fica opaca e que vai formar a catarata. Então, essa bolinha transparente é chamada de cristalino. Esse cristalino, a partir de mais ou menos 45 anos, inclusive pode ser menos ou mais, ele começa a sofrer alguns processos de alteração da transparência e da organização dessas fibras e chegam, eu quero mostrar aqui um processo final, que é essa opacidade aqui. Doutora, isso é realmente o cristalino, a catarata depois retirada? Exatamente. Esse é o cristalino humano, então esse foi retirado de um paciente que chegou numa condição extrema disso aqui. E é interessante, Ana, porque antigamente, alguns anos atrás, as pessoas a maioria das pessoas chegavam nessa situação. Então era uma situação em que a pessoa dizia assim, estava cego e fez a cirurgia. Então hoje, imagina enxergar através disso aqui. Não dá para ver. Isso significa que a gente não precisa chegar a esse ponto de não enxergar para poder fazer a cirurgia. Principalmente hoje, com as técnicas mais modernas, com a tecnologia, a gente tem operado cristalinos ainda em estado inicial, onde começa a haver alterações de fibras, então a pessoa já deixa de enxergar bem, começa a enxergar com um certo embaçamento e então a gente não espera chegar nessa fase para fazer a cirurgia. Doutora, então veja, todos nós vamos ter catarata, é uma coisa inevitável porque é o envelhecimento, não é isso? Exatamente, perfeito. Todos nós, eu costumo dizer que eu, meus filhos, nossos netos, e daí vai, todos teremos catarata. Basta viver, basta estar vivo. Então é um processo normal do envelhecimento do ser humano e cujo tratamento é exclusivamente cirúrgico. Não existe colírio, não existe dieta, não existe forma de prevenir a catarata. Doutora Ana Catarina, e quais são os sintomas? Essa é a melhor pergunta, que é a pergunta que todo mundo quer saber. Como a gente detecta que está com catarata? A primeira coisa que o paciente que está com catarata sente é visão embaçada. Então, ele começa a ver que ele já enxergou melhor, mesmo com óculos. Esse embaçamento, e isso é interessante porque não é constante. Começa um embaçamento de uma forma instável ao longo do dia. Ou seja, tem algumas horas durante o dia que a pessoa vê melhor, tem horas que vê pior, e isso está relacionado ao tipo de catarata que está relacionado à luminosidade. Então, tem essa alteração visual e interessante, não dói. Então, catarata não tem dor, catarata não tem olho vermelho, catarata não coça. A primeira e grande dica é embaçamento de visão. Se a sua visão começa a não ficar limpa, nítida, vamos a um oftalmologista. Doutora Ana Catarina Delgado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Na semana que vem nós voltamos, com os tratamentos. Doutora Ana Catarina vai contar para a gente tudo que pode ser feito para tratar esse mal que vai atingir a todos nós, né, doutora? Agora, o pessoal que está em casa e quer entrar em contato, como é que pode fazer? O telefone da clínica é Oftalmo Zona Sul e o telefone é o 2102-0999. Então é isso aí, vou ficando por aqui com ela. Semana que vem voltamos com o tema tratamentos para catarata. Até lá.
mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Vem pra Exuda, aqui é seu lugar, lugar de educação, lugar de cidadão. Vem pra Exuda, vem. Aqui você aprende o que o mercado tem. Aqui você descobre que estudar faz bem. Vem pra Exuda, vem. Conhecimento, tecnologia, informação, tudo num só lugar, tudo na sua mão. Vem, 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 vem. Vem pra Exuda, vem. Vem pra Exuda, a sua faculdade. Depois de criar os melhores carros do mundo, as melhores marcas de artigos esportivos, os alemães vão para casa e continuam criando. Finger Móveis Planejados. Toda a precisão alemã com o melhor do design europeu, agora na sua casa. As mãos dos nossos profissionais realizam gestos e movimentos que salvam vidas há 157 anos. O Real Hospital Português presenteia Pernambuco com um novo edifício São João de Deus, que abriga moderno bloco cirúrgico, com equipamentos de alta tecnologia. 7 salas integradas com sistema inteligente e um dos mais completos centros de oncologia do Nordeste. Real Hospital Português, 157 anos sempre evoluindo para salvar vidas. Diretora Técnica Médica, doutora Maria do Carmo Lencastre. Design europeu, precisão alemã. Na Finger você planeja um ambiente assim e planeja junto uma bela viagem. Oktober Finger, a promoção que leva você e um acompanhante para Munique, Alemanha, com tudo pago. E ainda tem muitos iPhone 5. Passe numa loja Finger e concorra. Confira o regulamento no site finger.ind.br. Finger, o design europeu com a precisão alemã. Pina 3466-3611. Hoje você continua acompanhando a cobertura do almoço mensal do GERE com Jorge Corte Real. Fique ligado. E eu recebo agora Felipe Coelho, que é diretor financeiro da FIEP e veio prestigiar a palestra sobre Economia de Pernambuco de Jorge Corte Real. O que a gente pode esperar dessa palestra, Felipe? Na realidade, Jorge Corte Real, nosso deputado federal e presidente do Sistema Indústria FIEP, ele é um dos homens que estão mais inteirados sobre todos os problemas de Pernambuco e principalmente nesse momento ímpar que vive Pernambuco, nesse crescimento e desse desenvolvimento. E como ele é presidente do Sistema Indústria, que trabalha com Federação das Indústrias, FIEP, SESI, SENAI e IEL, na realidade ele vai fazer uma exposição aqui para toda a sociedade empresarial, dizendo o que a Federação das Indústrias, o que o Sistema da Indústria está fazendo para também ajudar o governo do estado, os municípios e a União para ter esse fortalecimento das indústrias e de Pernambuco. Felipe, muito obrigada pelo seu depoimento. Nós vamos ver aqui nessa nossa apresentação que vários fatores contribuíram para que isso acontecesse. Fatores diretos, fatores indiretos, potencialidades, entrosamentos, parcerias, responsabilidades de governo e responsabilidades também
da iniciativa privada e da própria população. O mundo todo, como dizem os mais jovens, surfava numa onda de crescimento. E, em função desse crescimento, é que nós fazemos a primeira ressalva dos efeitos indiretos que impactaram a economia de Pernambuco. E eu recebo agora Hercílio Vitor, que é diretor do IEL, um dos órgãos mais importantes que encaminham os nossos jovens para suas experiências no mercado de trabalho, não é verdade? Sem dúvida. A primeira experiência de trabalho é sempre a mais importante na vida do profissional. E a dificuldade que o profissional tem no seu primeiro emprego é que torna o nosso trabalho assim mais digamos assim, mais bonito. O nosso trabalho um trabalho mais edificante. Hoje a gente vê que os jovens precisam cada vez mais de passarem por um estágio, por uma experiência, para não saírem despreparados para procurar um lugar no mercado. O IEL incentiva isso de alguma forma? A finalidade principal do IEL é incentivar isso. Ou seja, a formação acadêmica ela só está completa com o estágio curricular. E é esse estágio curricular que o IEL faz a ponte entre as empresas e as universidades para a colocação dos estudantes no final do seu curso dentro das empresas, para que ele adquira experiência e para que ele, na grande maioria das vezes, também é aproveitado na própria empresa, ou se não na mesma empresa, mas em outras empresas congêneres. Hercílio, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu que lhe agradeço. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã você continua conferindo a cobertura desse evento. Até lá! Mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Lugar de educação, lugar de cidadão. Vem pra Exuda, vem. Aqui você aprende o que o mercado tem. Aqui você descobre que estudar faz bem. Vem pra Exuda, vem. Conhecimento, tecnologia e informação. Tudo num só lugar, tudo na sua mão. Vem, 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 vem. Vem pra Exuda, vem. Vem pra Exuda, vem. A sua faculdade. Depois de criar os melhores carros do mundo, as melhores marcas de artigos esportivos, os alemães vão para casa e continuam criando. Finger Móveis Planejados. Toda a precisão alemã com o melhor do design europeu, agora na sua casa.
As mãos dos nossos profissionais realizam gestos e movimentos que salvam vidas há 157 anos. O Real Hospital Português presenteia Pernambuco com um novo edifício São João de Deus, que abriga moderno bloco cirúrgico, com equipamentos de alta tecnologia. 7 salas integradas com sistema inteligente e um dos mais completos centros de oncologia do Nordeste. Real Hospital Português, 157 anos, sempre evoluindo para salvar vidas. Diretora Técnica Médica, doutora Maria do Carmo Lencastre. Design europeu, precisão alemã. Na Finger você planeja um ambiente assim e planeja junto uma bela viagem. Oktober Finger, a promoção que leva você e um acompanhante para Munique, Alemanha, com tudo pago. E ainda tem muitos iPhone 5. Passe numa loja Finger e concorra. Confira o regulamento no site finger.ind.br. Finger, o design europeu com a precisão alemã. Pina 3466-3611.